What is your type? I'm definitely very into Asian men. I am Asian, actually. Oh. Yeah. Can we hug? Sure. Okay. Hi. How are you? Good. You're needing a hug. Thank you. Eu já assisti esse trecho várias vezes, eu não consigo não rir quando ele faz isso, cara. Meu Deus do céu. Okay, I can't see anything because I don't have my glasses on. Bye, Sam. Goodbye. Feels so bad. Cara, no final das contas não tem preto no branco. Muitas mulheres rejeitam homens por serem baixos, por não terem carro, por não terem prestígio social, por serem considerados feios de rosto, tá? Cada um tem o seu critério. No final das contas, não importa se você tem sentimentos, se você tem caráter, se você é uma pessoa de uma boa energia. Se a pessoa não gosta do que ela vê, ela vai te rejeitar. E acabou. Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Felipe, vocês estão no canal Espectro Racional. E, rapaziada, a gente vai trazer um conteúdo aqui hoje daqueles que eu dou, cara, glórias aos céus por saber falar inglês e saber traduzir. É basicamente o seguinte, cara, um programa lá fora. Um homem e uma mulher se encontram num quarto com vendas, obviamente o encontro às cegas. Tem um botão no meio que eles podem, a qualquer momento, apertar para eliminar o outro caso alguma coisa aconteça e eles não gostem. Novamente, mais pessoas sendo rejeitadas, tá? E uma em particular... Enfim, eu vou preferir que vocês assistam para vocês entenderem sem spoiler. Mas antes, meus caros, já deixa aquele seu like aí pra fortalecer nosso trabalho. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho de editar, cara. Se você não é inscrito, se inscreve, cara. A gente tá trocando uma ideia sempre, diariamente, assuntos muito interessantes da questão do espectro masculino, né, cara? Relacionamentos, desenvolvimento masculino, inteligência emocional, enfim. Sem mais enrolação, porque hoje vai ser um vídeo um pouco mais longo, tá? Vamos trocar ideia sobre esse vídeo aqui. Hi. Hi. Can I get a hug? And where are you? Put your hands up. Oh, okay. There we go. Okay. Hi, I'm Lovely to meet you. Nice to meet you. How are we doing? You know, I'm great. Thanks for getting me off my feet, move around a little bit. Yeah, you know, I'm just kind of having a good time today. It's nice. What do you find yourself doing in your leisure time? I love watching television and film. I studied film for a really long time. Okay. So Guilty pleasures? I always say, like, my #1 guilty pleasure show is Riverdale. I will never, 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 never recommend anyone watch the show. Okay. Sorry. That was aggressive slam. No worries. I am so sorry. You're lovely. Thank you. But yes, Was it the Riverdale? I'm gonna be very candid with you. We have a little bit of a bromance back there, and so I kind of did it for the boys. Report back to the boys that you got me down, okay? Have a good night. Pô, vou ser sério, cara. E essa menina ela é bonita, tá? Apesar de ser gordinha, ela é bonita. Olha só, antes da gente dar prosseguimento, vocês notaram que ele pediu um abraço pra essa garota no começo? Guarda essa informação. Oh no, I just heard a big gasp from the gal room. I think I'm now villain #1. Hi, I'm Nathan. Hello. It's nice to meet you. It's nice to meet you. I'm Sam, Samantha. How are you doing today? I'm doing good. So, in terms of dating, what is something that is like an automatic deal breaker? I can be really chatty sometimes, and I've had a lot in my past where people will I'll talk about something and then they'll just cut me off. I need someone who will listen to me. What is something that you watch by yourself that's a guilty pleasure that you don't tell anybody? I mean, I watch a lot of anime. I watch Me too. a lot of Asian shows like Korean dramas. What is your type? I'm definitely very into Asian men. It's not like a deal breaker or anything. What race do you think I am? I have no idea. I don't want to make assumptions. You want to take a guess? I would say like maybe white to Asian, maybe. I am Asian, actually. Oh. Yeah. Can we hug? Sure. Okay. Hi. How are you? Good. You're needing a hug. Thank you. Eu já assisti esse trecho várias vezes, eu não consigo não rir quando ele faz isso, cara. Meu Deus do céu. Bye, Nathan. We get along on a lot of different topics, but I felt that it was something where I could become a really good friend with you. Yeah, yeah. That's just kind of a gut feeling for me. No, that's totally valid. Yeah. Yeah. Okay, I can't see anything because I don't have my glasses on. Bye, Sam. Goodbye. Feels so bad. Ó, reparem as garotas rindo, cara. Nem elas conseguem segurar a risada do porquê, sabe? O motivo foi bizarro.
Olha só, agora só uma pausa pra gente trocar uma ideia aqui bem breve e a gente dá prosseguimento pro próximo, que esse próximo também é interessante. Olha só, esse camarada, o Nathan, o asiático anterior, né? Muita gente lá fora chamou ele de... Enfim, aquela coisa que tem... aquele tipo de pessoa que tem preconceito com pessoas acima do peso, sei que ela é fóbico, enfim. A gente sabe, tá, por A mais B, que é óbvio que ele rejeitou a garota porque ela está acima do peso, tá? O que mais me chamou a atenção é o seguinte, esse camarada pediu abraço pras 2 garotas que ele rejeitou. As 2 garotas acima do peso. Cara, essa é muito, muito velha. A maioria das pessoas não lembram que essa tática existe, né? Pelo menos para encontros às cegas. Mas o cara definitivamente tem a sua barra no peso. A gente vai trocar uma ideia sobre essa questão de rejeição, mas guardem esse primeiro caso do Nathan, que rejeitou as 2 meninas que estavam acima do peso. E a gente vai falar sobre rejeição logo após esse vídeo, que ele é bem importante também, tá? Vamos ver a outra face da moeda. My name's Ria. Okay, my name's Donovan. What is your type? Look-wise, my type has been all over the board. I definitely love people who are like athletic and into the gym. I love like manly men who can like, you know, let me feel more relaxed and like. So protective. That's just my type. Yeah, I do work out and everything, so it's just part of my regimen. I do every Let her single- feel your arms. I hear my Okay, arms out. where My are your arms out. arms? Okay. Okay, you seem strong. What do you like to work out in the gym? So honestly, I work out every particular muscle twice a week. I would say my favorite one I like to do is chest. Where is it? It's right there. Can I feel your face? Go ahead, go ahead. Okay. I like the buzz cut. Oh, thanks. Are Okay. you two connecting? I mean, she's already had my arms and my I've chest. already like, I feel like I basically already know you. Blindfolds off in 3, 2, 1. Okay. Oh, wow. You're not what I expected you to Really? be, honestly. Yeah. Are you two gonna go on a second date? I'm so sorry. Why did you reject him? I just want to see like what other vibes are there, just Okay. for the experience. All right. Sorry, Donovan. Thank you, Donovan. It's okay. 2 pesos, 2 medidas. Olha só, rapaziada, vamos trocar uma ideia agora sobre essa questão de rejeição. Rejeição vai acontecer na vida de qualquer pessoa que se proponha a se relacionar com outras pessoas, né? Independente se é o mesmo sexo ou sexo oposto, não importa, sempre vai rejeitar. Esse segundo caso aqui é o seguinte, vocês perceberam que a garota tava toda assim, flertando com o cara, entrando meio que na vibe, tocando os braços do cara, o peitoral do cara. Ela literalmente entrou na frame do cara. Mas no momento em que ela tirou a máscara, que olhou pro sujeito, sabe, né, murchou, cara. Por quê? Enquanto pro homem, a gente, geralmente, pra maioria de nós, a gente tem sempre esse filtro do peso, tem alguns outros filtros, mas geralmente o peso, assim, é um filtro quase que intransponível pra maioria de nós. Pra essa garota, foi algumas coisas. Primeiro, é um sujeito que tem muita coisa que podia ser corrigida, né? O cara tem uma arcada dentária bem torta, podia corrigir com um aparelho, ficar com um sorriso alinhado bonito. É um cara que tem um retrognatismo, né? Que é uma retração do seu queixo. É um cara que tá com a gordura facial um pouco mais elevada. Ele tá com um BF acima da média. Então, basicamente, esse cara tá com aspectos faciais e até mesmo, de repente, físico, que não estão agradáveis nem ao olhar, sabe, masculino. Eu acho que nenhum cara vai olhar pra aquele cara e falar assim, mano, esse cara tá atraente. Não, não está. E vocês percebem como é, de fato, a rejeição, ela acontece? Vocês perceberam o que a garota falou pra ele na hora que ela tira a venda? Você definitivamente não é nada do que eu imaginei que você fosse. Algo assim que ela falou. A gente muito fala dessa questão de, nossa, igual aquele vídeo que eu trouxe da primeira menina lá que foi rejeitada quando chegou no encontro, o cara, sabe, deu uma desculpa e foi embora, e ela disse que era por causa do peso. Cara, essa foi muito, muito franca até demais. Já mandou na lata, tipo, você não é o que eu esperava que você fosse. E simplesmente rejeitou e acabou, irmão. As coisas vão acontecer dessa forma, tá? Seja por uma questão de aparência, seja por uma questão de peso, a rejeição vai acontecer. Eu tô dizendo isso porque o que acontece? Eu não gosto, para ser muito sincero, não me agrada muito a forma como muitos de vocês, às vezes, conversam nos comentários sobre essa questão de rejeição e tal. Olha só, homens e mulheres rejeitam. Eu já fui rejeitado. Eu já cansei de rejeitar, tá? Eu tô muito, muito longe de ser um cara considerado galã de novela. E eu já fui rejeitado muito e já rejeitei bastante também. Muitos de vocês, pelo que eu percebo nos padrões dos comentários, já foram muito rejeitados, mas também rejeitaram bastante. Sim, eu leio os comentários e eu tento traçar os padrões. Eu não gosto muito dessa demonização que a rapaziada tem em cima da ideia de que a mulher rejeita e só. Não, cara. A gente rejeita e muito. O Nathan, o asiático, foi um exemplo muito claro. E ele nem é um cara galã em si, mas é um cara que, tipo assim, das 2 meninas com quem ele se sentou e rejeitou,
As duas claramente estavam um nível abaixo dele, porque na minha opinião estavam acima do peso, então estavam em termos de, sabe, beleza, abaixo. De repente a primeira cabe bem, mas ainda assim, enfim. Já no segundo caso, a garota, por mais que ela não seja nenhuma garota super gata e tudo mais, é uma garota bonitinha, mas ainda tá, em termos de beleza, acima do cara, tá? Pra aquele sujeito, o último caso aí, pra esse cara conseguir de fato a atenção dessa garota, sobretudo a atenção sexual dela, irmão, ele vai ter que compensar de outra forma, seja melhorando a própria aparência, aumentando o próprio status. Em termos de encontros cegos, irmão, vai ser tipo um Tinder, ela vai olhar, vai ter pro cara e falar, não quero. Porque em termos de aparência, em termos de, sabe, de atração, as coisas são como são, tá? Mas uma coisa que eu sempre vou bater aqui em todos os meus vídeos quando a gente fala dessa questão de rejeição, de aparência, é o seguinte: elas têm muito mais vantagem do que nós homens. E eu não falo da questão das redes sociais em si, eu tô falando da questão de que, pro homem, cara, primariamente o filtro é o peso, principalmente, cara. Uma mina que ela fecha a boca, não come porcaria, mantém o peso no lugar, vai pra academia, irmão, é basicamente isso. Uma garota que ela é rejeitada por estar com sobrepeso, ela tem totalmente culpa sozinha. Muitas pessoas vão usar o body positive, falar que homens não são homens o bastante porque rejeitam pessoas acima do peso, mas a verdade é que é só diminuir a droga do peso. É uma coisa que eu não consigo entender. Agora, vê o cara. O cara tem que ser, geralmente, ok de aparência, em termos faciais. O cara tem que ser ok de altura, sabe? Geralmente, pelo menos 1,80 m. Tá? Aqui no Brasil dá pra flexibilizar mais, tá? Eu vejo muito cara menos de 80, não sofre com isso não. Mas geralmente, cara, é um outro fator que conta. Aí você vai pra questão do, sabe, do valor social, status, grana, o cara ter, de repente, uma boa habilidade de persuasão, comunicação verbal, né? Games, de modo geral, o game, sim, isso conta bastante, saber jogar, né? Flertar. A gente é muito testado por muitas coisas, enquanto que mulheres são basicamente só o peso e nada mais. Então, rapaziada, vamos tentar ser mais razoáveis quando a gente falar de questão de rejeição, porque assim como mulheres rejeitam, os homens também rejeitam, tá? Hoje em dia eu tenho essa premissa comigo, tá? Tiver que rejeitar, rejeite e acabou. Porque no final das contas, você sempre, quando tiver que ser rejeitado por uma garota, você vai ser rejeitado e ela não vai ter pensamentos positivos sobre poupar os teus sentimentos. Ela vai te rejeitar e acabou, porque ela está acostumada a fazer isso e ela sabe que homens estão acostumados a ser rejeitados, tá? Mulheres é que são menos acostumadas a lidar com rejeição. Então, mas de qualquer forma, rejeite e pronto, se você tiver que rejeitar, tá? Não traiam os seus princípios, não baixem os seus critérios se você tiver os seus critérios, tá? Óbvio, desde que sejam critérios reais e não ilusórios. Rapaziada, vamos trocar uma ideia nos comentários, tá? Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz, já dizia o Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!